projeto Fazer Arte na UFC, na modalidade de canto popular. Eu sou o André Dias e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre as vibrações, certo? Existem dois tipos de vibração que nós vamos trabalhar aqui: a vibração de lábio e a vibração de língua, ok? Então, simbora! Bom, por que é importante a gente aprender sobre a vibração de lábio, a vibração de língua, certo? As vibrações, elas nos ajudam a coordenar melhor tanto a vibração das pregas vocais, bem como também elas nos ajudam a regular isso com o fluxo de ar, certo? Onde nós conseguimos também irrigar um pouquinho mais as pregas vocais, né? Digamos assim, aumentar a circulação sanguínea lá na localidade das pregas vocais, além de promover um relaxamento também das estruturas das pregas vocais e da voz no geral, certo? É um exercício que a gente pode considerar um pré-aquecimento da voz, um primeiro alongamento da voz. Então nós não buscamos esse exercício com muita força, com muito volume, certo? É um exercício para acordar a voz. Então, vamos começar a aprender a fazer a vibração de lábio e língua. Muitas pessoas não conseguem fazer esse exercício, às vezes se frustram por isso, né? Mas eu gostaria de deixar aqui que é muito possível que a gente faça exercício de vibração, certo? A não ser que nós tenhamos algum outro problema de ordem mais estrutural, né? Alguma coisa como um problema no freio da língua, ou problema no lábio, alguma coisa mais, digamos assim, mais séria, certo? E aí, o que acontece? E aí a gente tem que procurar um fonoaudiólogo, alguma pessoa que trate mais essa questão, né, de reabilitação dessas questões, certo? Enfim, o fonoaudiólogo é muito interessante a gente recorrer a ele independente de qualquer problema estrutural, certo? Ele pode nos ajudar de diversas formas e principalmente para cantores. Bom, vamos começar o nosso passo a passo para fazer a vibração, destravar a vibração de lábios, ok? É importante frisar que para você conseguir desenvolver as vibrações, é importante você ter um controle já da sua respiração, né? Do fluxo de ar, ok? E nós vamos usar bastante esse conceito de controle de fluxo de ar para aprender a vibração de lábio, certo? Então agora vamos utilizar aqui 5 passos para a gente começar a destravar a vibração de lábio. O primeiro passo é o seguinte: nós vamos soprar, deixando o lábio relaxado, certo? E aí depois a gente vai deixar que esses lábios eles se aproximem livremente, sem tensão, certo? É importante que esse sopro ele seja relaxado, a gente não precisa fazer muito ar, muita força. Isso não, certo? A gente não precisa dessa intensidade toda, ok? Então, o primeiro ponto é a gente conseguir fazer essa vibração. A gente manda o ar e aí depois a gente faz com que esses lábios se aproximem de forma relaxada, não precisa pensar, não precisa forçar sobre isso. E aí, isso sem som, tá, gente? E aí consegue fazer esse movimento. Algumas pessoas têm dificuldades, né, de colocar assim, e às vezes a gente coloca 2 dedinhos aqui, ó, na linha do queixo, sobe aqui um pouquinho. E aí já consegue melhor, certo? Bom, feito isso, soltado um pouquinho, vamos para o próximo passo. Vamos tentar manter essa vibração. Sempre lembre de colocar leveza nesse movimento. Não coloque... Não pense que precisa de força, certo? A vibração feita com força, ela mais atrapalha do que ajuda,
certo? Mais vai lhe atrapalhar do que lhe ajudar. Feito esse passo a passo, vamos para o terceiro ponto. A gente vai colocar um som, certo? Próximo ponto, nós vamos colocar um som. E aí a gente mantém esse som, certo? E para sacramentar, digamos assim, finalizar a questão da vibração de lábios, a gente vai colocar alguma melodia, certo? Nesse caso eu fiz como se fosse uma motinha acelerando, por exemplo. Para que a gente possa esticar aos pouquinhos a prega vocal, certo? Então, esses são os passos que eu trouxe para você destravar a vibração de lábios. Agora vamos falar sobre a vibração de língua. No que diz respeito à vibração de língua, a ideia que eu trago para vocês é o seguinte: primeiro passo, a gente pense em palavras que tragam esse fonema, né? Coisa como TR, trago, ou então alguma coisa com TRU, tru, ou então pode ser gru, né? Com G, enfim, ou então puramente o R, ru, certo? Eu estou fazendo com som, mas eu vou tirar o som. Ok? Então, sem o som, a gente tentar fazer essa vibração naquela mesma ideia que a gente fez no começo, com a vibração de lábio. Sopra, né? E a partir daí, sempre de forma leve. Agora, vamos falar sobre a vibração de língua. No que diz respeito à vibração de língua, a ideia que eu trago para vocês é o seguinte: primeiro passo, a gente pense em palavras que tragam esse fonema, né? Coisa como TR, trago, ou então alguma coisa com TRU, tru, ou então pode ser gru, né? Com G, enfim, ou então puramente o R, ru, certo? Eu estou fazendo com som, mas eu vou tirar o som. Ok? Então, sem o som, a gente tentar fazer essa vibração naquela mesma ideia que a gente fez no começo, com a vibração de lábio. Sopra, né? E a partir daí, sempre de forma leve, certo? Não coloque muita força. Não, certo? Não precisa disso. Forma leve. Lembra que aqui o nosso intuito é um pré-aquecimento da voz, certo? E aí você conseguindo aos poucos fazer sem som, a gente coloca agora um som de U. E tenta manter. E a mesma ideia que nós utilizamos anteriormente, pensa um carro, uma motinha acelerando. Sempre lembre que esse som não precisa ser grande, não precisa ser forte, ele tem que ser leve, certo? E aí você vai esticando ele. Seja com vibração de língua, seja com vibração de lábio. Certo? E aí você pode passear sempre de forma leve pela sua voz inteira, certo? Você pode ir passeando pelos registros, pelo grave, pelo médio, pelo agudo. Tudo isso você pode ir buscando conhecer a sua voz com a vibração, certo? Ok? Então, partiu! Aviso muito importante.
A vibração de lábio, ela ajuda em muitos aspectos de controle, certo? Porém, contudo, entretanto, caso você sinta algum desconforto em fazer esse exercício, né, em fazer a vibração, pode indicar duas coisas, certo? Que você está tensionando demais ou colocando força, né, onde não precisa, ou que você possa ter algum outro problema um pouco mais aprofundado. Para tirar dúvidas com relação a isso, eu sugiro, né, que você busque um otorrinolaringologista para fazer uma videolaringoscopia para descobrir se está tudo bem ali, certo? Porque assim, a vibração ela nos ajuda demais em muitas coisas. Mas é sempre interessante a gente checar como estão nossas pregas vocais antes de nos aventurarmos em alguns exercícios, porque se doeu, né, se pegou algum problema ali, se sente fadiga, alguma coisa assim, então é interessante a gente saber se há alguma coisa a mais ali que a gente precisa saber. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre vibração. Em outro momento eu farei outros vídeos com vibração, com exercícios específicos com vibração, certo? E se você gostou do vídeo de hoje, então deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e até os próximos vídeos. Valeu!